Zé, começa aí o jogo, bola tua, vamos falar com o Wagner. Ô Wagner, assim, uma das minhas dúvidas assim, é por que diabo alguém abre uma editora no Brasil? Assim, o que você tinha na cabeça quando você pensou em abrir a O Malê? que você fez de Quando errado? você Pra se... quem? É, pois é. Porque assim, é um negócio que foi feito para dar errado, né? Você gasta um monte de dinheiro na frente, depois recebe o dinheiro, se receber, muito lentamente, né? Muito tempo depois, assim. O que você tinha na cabeça e por que você achava que poderia dar certo como acabou dando? É interessante essa pergunta, porque recentemente eu participando de uma palestra e me perguntaram isso. E eu acabei identificando que foi uma grande inocência. Eu acho que, quando você me pergunta o que eu tinha na cabeça, eu acho que uma grande inocência. Eu fui muito movido pelo desejo de resolver uma questão social, que era, a presença tão pequena, tão reduzida de escritores negros no mercado editorial brasileiro. Quando eu falo mercado, eu estou falando de livro em livraria, estou falando de interesse das grandes editoras por essa autoria, mas também de escritores em eventos, grandes eventos literários, como Flip, Bienais. Então, é, o meu primeiro movimento não foi um movimento de análise do mercado, vou montar uma editora para ganhar uma grana, como um grande negócio. Não, eu queria resolver, tinha uma questão de contribuição social. Eu fui muito movido por isso inicialmente. Depois que eu já estava dentro, que eu fui entendendo todas as dificuldades que esse mercado tem, né? Ô Zé, Mas por que e você acha que deu certo, assim, só para entender, assim, por que você acha que deu certo, afinal de contas, assim? Você mesmo com essa inocência toda fez um negócio que deu certo, né? Eu acho que teve eu acho que eu tive uma capacidade de entender o que estava rolando no debate público em relação à presença negra dentro da cena cultural, não só literária. Então, eu fui acompanhando, quer dizer, eu pego acho que o meu primeiro mote é a manifestação dos escritores negros. Então, em 2013, eles fazem um manifesto, justamente por causa da Feira de Frankfurt, em que apenas um escritor negro foi convidado. Então, esse manifesto ele foi muito divulgado na imprensa. E depois a escritora Conceição Evaristo ganha o prêmio Jabuti e é bastante entrevistada e ela fala sobre essa situação. Ela falava principalmente que ela não estava sozinha e que, além dela, existiam várias outras escritoras negras que também queriam espaço e reconhecimento. Então, acho que eu consegui perceber o que estava acontecendo naquele momento em relação ao mercado editorial, essa contestação dos escritores negros. E entendendo também, foram 2 anos pesquisando, né, conversando com escritores, livreiros, entendendo também que, ao falar isso, estou dizendo que eu não fui tão inocente assim, né? Eu fiquei pesquisando pelo menos durante 2 anos. O desejo inicial que foi inocente. E mas entendendo também que havia uma demanda, ou seja, esses escritores trabalharam de forma independente durante muitos anos, gerando leitores para eles. Então, quando a Conceição ela ganha maior exposição dentro da mídia e tal, ela já tinha leitores fiéis. Então, havia uma demanda de leitores querendo ler o livro desses autores independentes e esses livros circulando pouco, justamente por serem independentes, o que dificulta muito, porque uhum. aí não é comprado pelo governo, nos planos de distribuição, não está nas livrarias, então havia ali uma demanda. Eu acho que isso que fez dar certo. Ô Wagner, só pegando esse gancho, de todos esses problemas que você começou listando, tem também um pano de fundo que pelo menos, enfim, é o que a gente ouve há muito tempo, o tempo todo, é que o Brasil tem poucos leitores, ou que os brasileiros leem pouco, né? Então, além de você ter que arrumar toda essa cadeia ali que você tinha, no final do dia você tem que acreditar que os brasileiros vão seguir lendo, que vai aumentar o número de leitores e que os que leem vão ler mais livros, né? O que é uma aposta que também deve ser complicada de se fazer, imagino eu. Sim, mas eu também entendi ali, pensando um pouco nessa questão do brasileiro ler pouco, que havia uma demanda, quando eu falo de demanda, uma demanda de leitores potenciais para uma literatura de autoria negra que não vinha sendo atendida.
Uhum. Então, muitos leitores, a gente já estou 10 anos, então posso dizer isso com muita segurança, muitos leitores estão começando a ler a partir da obra, por exemplo, da Conceição Evaristo ou da Cristiane Sobral, porque quando a Cristiane lança um livro, Só por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, ela vai entrar em contato com diversas leitoras em potencial que não estavam lendo, mas que ao ver esse livro, vai dizer, eu quero ler isso. Uhum. Não existia isso no mercado. Então, acho que também tem um pouco disso, sabe? Agora, a questão. Então, essa pergunta também. A questão é que o mercado e essa área da leitura no Brasil, ela já traz problemas muito tradicionais que nada tem a ver com esse segmento da leitura, da literatura negra, por exemplo. Sim. Pensar em formação de leitores é algo bem complicado no Brasil, né? E é interessante porque a gente fez uma curva nos últimos anos para os eventos literários, muito incentivo para que tenha feira de livro, festa literária, mas pouco incentivo para atividades de formação de leitores. Eu que trabalhei muitos anos com mediação de leitura, a gente vê que fica às vezes um pouco no espetáculo, né? Uhum. Você vai em algumas cidades que têm festas literárias, mas que não tem uma biblioteca pública, por exemplo. Sim. Isso é o que eu questiono sempre. Quer dizer, então você montou ali a festa literária, aqueles autores conversaram, 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 saíram daquela cidade e aquele leitor não tem como procurar aquele livro para ler, não tem livraria, a gente tem pouquíssimas livrarias. Uhum. Então, talvez a gente precisa voltar a pensar mais em formação de leitor, em menos na cena literária, menos na presença do autor na cena. Eu sei que para o autor é bom, porque ele também sobrevive muito disso, mas formação de leitor é algo que é processual, não se faz com um evento, por exemplo. Dan Stuba, que está entre nós. Sim, estou ouvindo. Eu queria te perguntar se você acha, Wagner, eu recentemente participei de um programa, né, no Provoca lá do Marcelo, tá? O Marcelo me perguntou que conselho eu daria, né, para as pessoas que por acaso estariam começando na profissão, e eu falo sempre, quase sempre a mesma coisa, eu falo, exerça a sua diferença, né? E aí ele contrapôs falando, poxa, você ainda acha que vale exercer a diferença nos dias de hoje, com tanta... Eu falei, ainda mais nos dias de hoje, e a discussão acabou caminhando para esse lado. Eu queria colocar isso para você, te perguntar. Eu acredito que a manifestação da nossa diferença estabelece o diálogo, sobretudo estabelece identidade, estabelece empoderamento. Eu acho absolutamente útil, necessário da nossa sociedade brasileira. Queria te perguntar sobre isso e qual a tua visão sobre o efeito disso, né? Se a gente tem melhorado o diálogo e a compreensão entre as diferenças nos últimos anos ou piorado? Se a gente pensa nas redes sociais, a resposta imediata é que temos piorado. Mas eu acho que existe pensando em tentar organizar isso aqui. Quando a gente pensa em resistência, o movimento negro, durante muito tempo, ele utilizou a palavra resistência, né? Estamos resistindo. Me parece que com os avanços sociais, eu vou chegar na sua pergunta, mas me parece que com os avanços sociais e com uma maior presença de outros grupos dentro da cena, hoje quem está resistindo, isso fazendo uma leitura das redes sociais, hoje quem está resistindo já não são os negros estão avançando, os brancos estão resistindo por não quererem esse avanço. Então, o que se vê é muitas pessoas questionando, por exemplo, as cotas, ou questionando uma presença maior de protagonistas negras nas novelas. Quer dizer, essa galera que está resistindo. Mas não dá para olhar isso de uma maneira muito generalizada. Eu, por exemplo, tenho como olhar para o que vem acontecendo de uma forma muito positiva. Eu lanço uma editora há 10 anos e eu publico mais de 300 autores nesses 10 anos, 300 autores negros. E essa editora resiste, quer dizer, ela continua aqui, num país onde editoras, por questões que a gente já apresentou aqui, elas, muitas delas terminam com 2, 3, 4 anos, elas não seguem. E a Uhum. Malê, ela conseguiu seguir e crescer, tá fincada no mercado editorial. Então, eu acho que a diferença, ela é
essencial. Acho que, tipo, os estudantes que entraram para as universidades, os estudantes negros que entraram para as universidades a partir da política de cotas, eles trazem uma riqueza cultural para a universidade, eles questionam e trazem novas leituras. Há um enriquecimento do debate que só vai se dar a partir da diferença. Então, embora a gente perceba que há essa parcela muito que grita muito nas redes sociais, contrária à diferença, me parece que estruturalmente a gente vem conseguindo mudar as coisas. Não sei se estou sendo inocente, mas é o que eu observo. Ô Ô Zé, Wagner, fala, Deco. não, só uma pergunta que eu queria só pegar um gancho do que ele falou. Não sei se você vai falar disso de novo, mas essa história de formação de leitor, né? Evidentemente, acho que é a coisa mais importante que tem, se a gente imaginar para o médio e longo prazo, né? E a gente, pelo menos estava pensando no meu caso, eu me tornei um bom leitor. Assim, os meus pais me incentivavam na leitura, são leitores, mas assim, o que mudou, por exemplo, a minha experiência foi quando eu peguei um professor de literatura do colégio, cara, que era genial. Ele assim, ele era um cara que ele pegava o livro, ele fazia você ler, mas antes de você ler, ele fazia ele contava tanta coisa da época, do porquê aquilo era aquilo, coisas que você ia encontrar no livro e que aquilo já era mais legal, era mais completa a leitura do livro, sabe? Então a pergunta é assim, hoje deve ser difícil você, para formar leitor, você tem que contar de novo com família, você tem que contar com um professor, que eu não sei como tá, só que hoje você tem essa briga com rede social também, né? Porque, por exemplo, o meu filho, ele já não tem, as crianças de hoje em dia já não têm paciência para ver filme de 2 horas, 3 horas. Pega um livro grande, sempre tem aquela piada de quantas figuras tem, mas tá ficando a impressão que eu tenho é que tá ficando cada vez mais difícil formar leitor, né? Tem muito mais obstáculo do que tinha, não? O Zé vai comentar? Não, vai Não? fundo, Wagner, depois eu faço a Ah, minha. bem. Eu acho que sim. Essa é uma questão mundial, né? Uma questão brasileira em relação à formação de leitores. Mas pega um livro infantil e dá na mão de uma criança. O interesse é imediato. Eu nunca vi uma criança que você entrega um livro infantil, ela não queira abrir, não tenha curiosidade em relação Uhum, o que aquele livro tem para contar. A gente, pensando nos adultos, a gente vem sendo seduzido o tempo todo, né? A nossa atenção, ela virou quase que uma moeda. Então, a gente está sendo seduzido o tempo todo para dar atenção a algo, principalmente algo que esteja na tela. uhum, Muitas pesquisas já estão apontando o quanto que isso é péssimo para a nossa cognição. O quanto é péssimo a gente não conseguir fazer uma imersão em relação a um objeto de arte, a um livro. Então, o trabalho, ele é maior, com certeza. Mas, voltando aqui para a realidade brasileira, a gente está muito lá atrás ainda, porque não tem biblioteca escolar, não tem livro disponível para que uhum. as pessoas possam ler. Né? Agora que a gente está com uma lei da biblioteca escolar para que todas as escolas tenham biblioteca, mas vamos continuar pensando na realidade brasileira. Nem todas as escolas têm banheiro, Uhum, vai ter biblioteca. Então, acho que a gente ainda está muito atrasado quando, por exemplo, tem um debate sobre, por causa do livro virtual, o livro digital, não me parece um debate tão urgente quando as questões mais essenciais em relação à leitura a gente ainda não resolveu. É, eu visito escolas e converso com estudantes que estão saindo do ensino médio e que não leram um livro durante todo esse processo. Então, assim, Uhum. nós também estamos, nós que eu digo, nós responsáveis pela educação, uhum, estamos entregando o jogo, porque não está tendo nem mesmo uma disputa entre o livro e o que está na rede social, uhum, porque a gente ainda não fez esse trabalho. O Brasil ele vai migrando de tecnologia sem ter passado pelo livro. Essa é a grande verdade. Então, a gente vem do rádio para a televisão e chega à internet e a gente não passou por uma formação ampla em relação à leitura literária. Eu acho que a gente ainda tem espaço para trabalhar isso. Acho que se o leitor se identifica com a leitura, é um caminho bom para a gente passar por isso, sabe? Esse processo de imersão, ele é riquíssimo e o que eu tenho dito, ele é um bem, né? É um bem cultural. Por que a gente vai abrir mão desse bem cultural?
O Wagner, você falou um pouco das festas literárias, né? Um pouco antes aqui na nossa conversa. Eu migrei, né, da música para a literatura, né? E para mim, na música, a coisa do show ao vivo sempre foi um negócio muito forte. Eu acho que ainda é muito forte para quem consome cultura, o impacto de você ver um artista ao vivo e o quanto aquilo faz você seguir aquele artista, comprar o CD, quando se comprava CD, e ter uma relação afetiva com esse artista. Você acha que, por exemplo, esses eventos podem gerar isso em leitores? É óbvio que tem muitos desses festivais ou festas são muito elitistas, raramente chegam a um público que talvez não leia. Mas, por exemplo, a FLUP que está rolando hoje aqui no Rio, né? Em Madureira, que é uma feira também sobre autoria negra, trazendo nomes importantes de fora tal. Você acha que ela pode ter, por exemplo, uma feira como essa, ter esse impacto, por exemplo, do que teria um show de uma banda no ambiente da música, por exemplo? É um estímulo. Acho que sim, é um estímulo. Mas continuo achando que você não forma leitor apenas com um estímulo. Talvez de 100, 200 que estejam ali, uma minoria vá procurar o livro para ler. Bom, eu posso até falar um pouco da minha dissertação de mestrado, porque eu pesquisei isso. Então, o que que eu pesquisei? Até que ponto os participantes de atividades de mediação de leitura, ou seja, que encontravam com o autor, um encontro literário, eles de fato iriam passar a ler livros. E o resultado da minha pesquisa informa que não. Muitas vezes aquele participante da atividade literária, ele se sente satisfeito apenas em ter escutado um autor. Não vai necessariamente levá-lo a se tornar um leitor literário. Mas não estou aqui demonizando as feiras, por favor, eu acho que elas são importantes, que o país tenha mais e mais feiras. Me preocupa a questão de que ela vira apenas uma atividade artística, onde o autor está ali conversando sobre o livro, e que não se tenha nessas cidades de biblioteca, atividade com mediador de leitura. Eu estou preocupado com esse outro lado da formação, que eu acho que vem sendo sombreado pelo espetáculo. Perfeito. Dan, tá aí, bola tua. Eu estava aqui ouvindo, é que agora a gente tem um pouquinho de tempo, né, pro final Não. do bloco. Eu ia te perguntar, para quem está nos ouvindo, quais são os autores que você acha que é bacana começar, assim, desses que as pessoas conhecem menos, talvez. Evaristo, eu imagino que seja já bastante conhecida, mas ou não, né? Então, o que é que vale assim como dica para as pessoas começarem a caminhada? Eu comecei a ler com vocês devem lembrar, uma edição que eu acho que era da Ática, que era Para Gostar de Ler. E eu Isso, me amarrava maravilhoso. naquelas edições, porque A gente ali tinha eu. desculpa te interromper, Wagner. Lembra disso, né? Que eram várias crônicas, tinha um desses, né? Que eram várias crônicas, uma do Sim. Drummond, uma do não sei quem, tinha vários textos deliciosos. Outro dia eu achei, desculpa te interromper, Wagner, mas é porque aconteceu isso semana passada, em casa, e dei pro meu filho, ele ficou todo bodeado, falou, pô, não vou ler isso. Falei, dá uma experimentada. E ele se divertiu, era ótimo. É. Então ali eu conheci Clarice Lispector, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, começando pelas crônicas e pelos contos. Foi o que me formou como leitor, posso dizer isso. Então, posso citar aqui vários autores, como a Cristiane Sobral, o Cuti, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, quem mais? Se a pessoa quiser começar por poesia, aí tem Mel Duarte, que é da cena do slam. Godoy, justamente, assistir um slam, aí sim, não sei se já assistiram batalhas de poesia, que é o slam. Então você assiste, você sai dali totalmente, sabe, vidrado, porque tem aquela batalha, tem a performance do slam, as pessoas lendo poesia, e realmente sai dali, a pessoa vai querer ler livros de poesia. Mas tem a galera do slam, como a Mel Duarte. Enfim, eu, de maneira geral, comece pelos textos curtos, comece pelos contos, pelas crônicas, comece por aí. E vai ganhando, com isso você vai ganhando força, e depois vai poder encarar um romance mais complexo até. Ô Zé, qual foi o primeiro autor que você, ou o primeiro autor, ou o primeiro livro que criança que você lembra de ter gostado muito, muito, muito?
Lembra disso? Lembra? Tem os livros assim infantis, infanto-juvenis, tipo Marcos Rey, essas coisas, né? Eu acho que foram as aventuras, tipo Gulliver, essas coisas, mas é uma coisa europeia, né? Pensando em autoria brasileira, eu acho que eu também entraria pelas crônicas. Eu fui muito vidrado pelo Sabino, assim. Eu era aquele moleque que pedia Sabino, assim, de mês em mês para pai e mãe, assim, para ver se escolava, que tinha aquela coleção da Record, né? Que eram uns livros com a capa branca e uma lombada colorida, assim. E eu era louco por aquilo. E eu ficava imitando aquelas crônicas, fazendo crônicas minhas com 9, 10 anos, assim, né? E aquilo para mim foi um impacto. Eu acho que a minha grande relação com a leitura foram umas férias que meus pais alugaram uma casa numa praia aqui do Rio. E a gente ficou numa casa que tinha uma biblioteca. Acho que é a primeira vez que eu fui numa casa que tinha uma biblioteca. Não era minha família não era uma família com livros em casa. E eu descobri a Agatha Christie. Acho que eu li várias Agatha Christie nessas férias de um mês. Fiquei louco para Agatha Christie. Mas a coisa de ficar lendo aquela biblioteca e pegando os livros e tendo contato com o objeto, para mim foi revelador. Assim, você sabe que a Agatha Christie foi a primeira coisa que me pegou na vida também, ali com uns 12, 13, 14 anos ali. Você lia um e não parava mais, assim, né? Era livro bom de ler, assim, né? Para quem gosta do assunto. Você lembra do seu, Dan, só antes da gente ir pro Repórter CBN? Lembro sim. Esse Para Gostar de Ler, que o Wagner falou, eu lembro bem na escola, mas depois eu adorei O Gênio do Crime. Foi um livro que eu lembro que me pegou bastante, que era de João Carlos Marinho, né? Até vão fazer o filme, fizeram o filme agora. Mal sabem, se tivessem me chamado, eu teria feito de graça, porque eu adorava o livro. E aí depois eu embarquei na turma toda, né? Que era a turma do Borbos lá, e eu adorava. E daí eu, como Zé, eu entrei naquela coleção, acho que era da Editora Abril, das Grandes Aventuras. E aí era Excalibur, Robinson Crusoe, Ilha do Tesouro, Moby Dick, em versões com uma tradução mais fácil e mais acessível. E eu lia esse sem parar. Ô Zé, vou pro Repórter CBN só para lembrar que teve uma época num país distante que no jornal de domingo via um clássico por semana, lembra? Eles pagavam um pouquinho a mais ali no Estadão, na Folha ou no Globo e vinha um livrão para você, né? E eram, sei lá, eram 20 livros assim, durante 3, 4 meses você ia lendo, né? Eu tenho muitos aqui em cima. Pô, isso era legal também, isso era boa. Vamos grandes coleções. Desculpa, perdão, rapidinho. Grandes coleções de livros, né? Foram feitas na banca. Sim. Coleção de teatro, que é uma das melhores que existe até hoje, de textos teatrais, foi na banca de revista. Essas das aventuras, essas que vocês estão falando, de vários autores. Acho que já teve de Agatha Christie também, da qual acho que todo mundo é fã, quando começa não para. Enfim, tinha uma relação muito estreita, que eu acho que depois o Wagner pode falar melhor, de ser popular, né? De ser bacana, de todo mundo querer ler e vender, né? Vende fácil, senão não teria tido tanto. Sim. Vamos para o Repórter CBN, depois intervalo e já voltamos com Wagner Amaro.